E o mês de setembro já começa com a aprovação na Câmara dos Deputados da tributação dos dividendos através da reforma tributária. E ainda, somando-se a isso, a Bolsa de Valores também cai nos primeiros dias de setembro mais de 3%. O que a gente vai fazer, o que eu vou fazer na minha carteira pública aqui do 0 aos 10 mil? Isso e muito mais a gente vai ver na série de hoje. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Só que para você que já acompanha aqui a série, você já sabe que a primeira coisa que você tem que fazer, se você não está inscrito ainda, tem que fazer o que, amor? Se inscrever. Se inscrever no canal e mais o que? E ativar as notificações. Perfeito, porque assim você recebe meu conteúdo semanal aqui. Como vocês provavelmente devem ter acompanhado, se não acompanharam, vou te passar a notícia agora. Na primeira semana de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma que dá justamente que a partir de 2022 a gente vai ter uma tributação nos dividendos de 20%. Só que logo após, ainda na Câmara, eles mudaram o texto base, passando para, ao invés de cobrar 20% de imposto sobre os dividendos que você vai receber, vai ser cobrado 15%. Mas, Isaac, continua muito ruim essa reforma porque está tributando 15% dos dividendos que você recebe, que eu recebo. Concordo plenamente contigo, mas vamos tentar olhar para uma outra ótica. Esqueça que vai sair de 0 para 15% e olhe que não é algo que está certo ainda, porque da Câmara passa para o Senado, para assim, depois do Senado ser aprovado para o presidente. Dessa maneira, o que vai acontecer nessa atual situação? Você, que ia ser tributado em 20, vai ser tributado em 15. Por que isso vai ser bom? Vamos olhar para o outro cenário. Porque como estava anteriormente, se você compra suas ações e você vende-as, atualmente, esqueça a reforma tributária, você teria uma alíquota de imposto de 15% para vendas em dias distintos. Um exemplo, você está assistindo esse vídeo hoje e amanhã você vende uma ação que você comprou hoje. Se você vendeu com lucro, você vai ter 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve nessa venda. Já se você compra a ação e vende no mesmo dia, você teria um imposto de renda de 20%. Com essa mudança, esqueça essa diferença de vender no mesmo dia, vender em dias distintos. Tudo passa a ser 15% de imposto de renda nas suas vendas, com os lucros que você obtém 15%. E se a gente tem um cenário hoje que não é cobrado tributo sobre os dividendos que a gente recebe e agora vai sair para 20%, isso está significando dizer que para eu ficar com minhas ações no estilo e na estratégia que a gente utiliza aqui, buy and hold, que seria a ideia da gente comprar e não vender nossas ações ou vender o mínimo possível das nossas ações, porque a gente tem uma estratégia com um foco maior, não significa dizer que é exclusivo, no recebimento do dividendo, você vai ficar, por segurar essa ação, tendo que ter uma tributação de 20% por cada distribuição daquela ação que você tem participação, ou seja, que você comprou suas ações e se tornou sócio dessa empresa. Mas para eu vender, para eu obter lucro, caso eu tenha um lucro de uma determinada empresa que eu faço investimento, e essa é a ideia também quando você faz investimentos, não apenas olhar para o aspecto do dividendo, sim, esse seria o principal, mas também galgar em que a ação ela cresça ao longo do tempo. Se a ação vai crescer seus lucros, seus resultados, a ideia é que esses lucros e resultados sejam acompanhados também do preço das ações e assim ela tem uma valorização. Então, se eu agora, para vender, tenho um tributo de 15% e para eu segurar eternamente, digamos assim, ou para minha aposentadoria, vou ter um tributo de 20% constante toda a vida que aquela empresa distribuir parte do seu lucro para mim, que sou sócio, provavelmente isso pode incentivar as pessoas a quererem vender mais suas ações. Se a gente já percebe que tem estudos que mostram que a maioria das pessoas, principalmente agora nessa pandemia, passa em média com uma ação, com um ativo, cerca de 6 meses, a imensa maioria não passa mais do que isso, e isso não é longo prazo,
longo prazo tem que ser pelo menos acima de 5 anos, então isso significa dizer que isso iria incentivar cada vez mais para que esse curto espaço de tempo que as pessoas ficam com um ativo fosse menor ainda. Se agora a gente passa a ter um cenário em que ambas as alíquotas elas passam a ser de 15%, então está equiparado. O que tiver de incentivo vai ser por parte da pessoa mesmo, por conta de uma racionalidade que ela tem de vender suas ações. E não porque, entre aspas, aquele imposto está incentivando as pessoas a venderem suas ações. Por isso, por essa ótica, mudando essa ótica de pensamento de linha de raciocínio, eu considero essa mudança, caso se perpetue, como uma boa mudança. É válido salientar que nessa proposta, até que seja realmente aprovado no Senado, o imposto de renda sobre os fundos imobiliários ele continua isento e você continua tendo esse benefício, o que foi ameaçado anteriormente na primeira proposta, mas na Câmara a Câmara já aprovou que continua com a isenção, porque você dá esse incentivo, até porque a máquina imobiliária é uma máquina que movimenta bastante a nossa economia, por isso visaram como essencial manter essa isenção. Mas também é válido salientar que no passado já teve cobrança de imposto de renda sobre os fundos imobiliários. E aí, com base em todas essas situações, aqui bolsa caindo mais de 3%, o mês de agosto foi um mês super negativo para a bolsa também, caiu mais de 2, 3%. O que você fez na sua carteira? Eu vendi minhas ações? Eu não vendi minhas ações. Só que antes de dizer o que eu fiz com minhas ações, é importante você entender que nada que isso configura como uma recomendação de investimento. Você tem que tomar decisões por conta própria e ver isso aqui como um material didático e educacional, mas não para você tomar como base nas suas decisões. Partindo desse pressuposto, a gente vai entender que eu fiz 2 investimentos que na verdade foram reinvestimentos em empresas que já tem na nossa carteira. Eu acho que ao longo desse período que você vem acompanhando, você percebe que eu estou fazendo mais investimentos em empresas que eu já havia investido. E aí, hoje especificamente, eu fiz 2 investimentos em BB Seguridade e Sanepar. Vou explicar o racional por trás de cada um. Primeiro vamos para BB Seguridade. BB Seguridade, desde que a gente investiu, ela caiu cerca de 14, 15%. Aí você pode imaginar, Isaac, ela caiu porque você continua fazendo novos investimentos. Porque vamos imaginar os nossos investimentos como uma pizza. Eu tinha investido pensando na meta de chegar aos 10 mil reais, que é o foco dessa série aqui, em colocar 10% da minha carteira investido na BB Seguridade. Com essa queda, esses 10% que eu imaginava, ele caiu para um patrimônio hoje, com essa desvalorização, de cerca de R$750 mais ou menos. Então, se agora houve essa desvalorização, o que eu vou fazer? Eu vou tentar repor essa desvalorização que aconteceu. Então, eu vou pegar, digamos assim, mais 15% dessa desvalorização e tentar fazer com que o meu investimento continue tendo essa participação de 10% sobre a minha meta, que seria chegar nos 10 mil reais. Mas, Isaac, se realmente ela começar, que essa seria a ideia, ela começar a se valorizar, porque o foco principal na BB Seguridade é nos dividendos. Mas, se a empresa continuar crescendo, se mudar o cenário em que a inflação de forma descontrolada está desajustando o seu resultado e prejudicando o seu resultado, assim como o aumento de sinistralidade nesse período pandêmico, se isso por si só ele começa a se ajustar, a situação começa a mudar para um cenário que ela pode tender a começar a realmente se valorizar com o tempo, até porque os seus lucros vão aumentar dos atuais que estão sendo entregues. Inclusive, a gente observa que muitas dessas quedas atuais está sendo proveniente dessa reforma tributária que está acontecendo, essas votações. Então, quando essa poeira baixar, digamos assim, a situação tende a se normalizar um pouco. Por isso, eu decidi comprar mais 10 ações ao preço de R$ 18,93 cada ação, que dá justamente R$ 189,30. Sanepar. Se você olhar para o histórico de cotação da própria Sanepar, que também teve uma queda similar à BB Seguridade, entre 2014 e 2016, o que aconteceu? Existia uma grande problemática em que a gente estava num governo realmente que dava uma certa instabilidade
quanto ao aspecto daquelas empresas estatais, porque ela tem uma participação estatal, uma empresa estatal, mas de um serviço essencial. Além disso, que eu acho que esse seria o problema majoritário, não o problema, mas o risco majoritário da Sanepar, que é a agência reguladora, a AGEPAR. Sendo assim, naquele período de instabilidade em que houve congelamento de reajuste tarifário, tudo isso que impactava negativamente na empresa, você percebia que as ações caíam naquele período, caía. Mas quem comprou continuou fidedignamente comprando todos os meses um pouquinho, fazendo sua diversificação, você foi recompensado com uma valorização mais de 500% ao longo desse período. Sem falar e sem contar com os dividendos. Então esse é o cenário que eu quero construir. Ambas as empresas são pagadoras de dividendos. E à medida que essa situação se ajusta, porque para além disso a gente tem uma crise severa, nunca vista nos últimos 91 anos no Brasil, uma crise hídrica. E eu falei desde 2020, quando eu fiz o investimento na Sanepar, a empresa estava passando por uma crise hídrica lá no Paraná. E agora a situação não é só no Paraná, é em todo o Brasil. E por conta disso você vai ver a sua conta de água mais cara, por conta disso você vai ver sua conta de energia mais cara. Porque 90, 89%, 88% do manancial da energia que chega na nossa casa, ela vem proveniente de empresas de energia elétrica que são hidrelétricas, ou seja, precisa de água. É uma situação de crise e diante dessas crises você tem que olhar o fundamento que te fez investir. Qual foi o fundamento que me fez investir? Historicamente, a empresa conseguiu passar por esse cenário de crise. É um serviço essencial e conseguiu passar por esse cenário de crise melhorando os seus resultados. Então é isso que eu quero que a empresa continue persistente. Quando se provar o contrário, aí eu posso tentar ajustar esse investimento que eu fiz. Assim como, quando ela começar a se valorizar, se eu sentir que saiu da minha parcela de controle de risco, eu não estou me sentindo mais confortável, eu posso vender essa parte de exposição maior. Por exemplo, se agora eu vou ajustar para ficar naqueles 10% que eu tinha imaginado, até porque eu vou investir mais 10 ações de Sanepar ao preço de R$19,23, ou seja, R$ 192,30. Quando ela se valorizar, se ela se valoriza agora 10%, significa dizer que eu vou ter uma participação um pouco maior de 11%. Se eu não me sentir confortável, eu posso vender esses 1% a mais. Tudo vai depender da parcela de conforto que você se sente por estar tomando aquele risco, para tentar obter ou uma maior rentabilidade ou o foco principal, aumentar o crescimento do teu dividendo, porque o crescimento do teu dividendo ele é justamente proveniente dos investimentos que você faz constante. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. Falando em dividendos, vamos olhar como que está o nosso crescimento de dividendos, o quanto que a gente recebeu no mês de agosto na nossa carteira aqui do 0 aos 10 mil. A gente chegou a um patrimônio aqui investido na Bolsa de Valores de R$ 3.249,51, como vocês podem ver na tela. Só que para além disso, a gente tem aquele investimento em Bitcoin. Então você acrescenta mais R$150, porque o nosso investimento se valorizou 50%. E se você imaginar agora quanto que a gente recebeu de proventos, a gente chega a uma quantidade, como a gente pode ver aqui. Olha essa evolução de recebimentos de dividendos. A gente começou com 18 centavos. E imagina essa construção conjunta que a gente está fazendo aqui no cenário em que a gente tem que ter paciência, disciplina e essa constância para fazer investimentos mensais. Que nem eu estou fazendo aqui na carteira pública, mostrando que eu tenho skin the game para vocês. 18 centavos e em agosto a gente recebeu 25,30 centavos. 25,30 centavos, inclusive em comparação com o mês de julho, isso é uma porcentagem de 10.000%, mais de 10.000% maior do que o mês anterior ao de agosto, que foi justamente o mês de julho. A paciência, a disciplina e mantendo essa constância vai fazer com que, inclusive, se você não tiver medo do cenário que acontece, estiver convicto das suas decisões, recompensadora no longo prazo. E a gente está percebendo que até no curto prazo, por mais que a gente tenha essa filosofia, já está sendo recompensador. A gente recebeu R$ 25,30 em um mês só. Eu gravei um vídeo aqui dessa série mostrando para vocês que ao longo de 6 meses, ao longo de 7 meses, a gente tinha recebido mais de R$ 22
Em um mês só, a gente recebeu R$ 25,30. Por isso, você tem que manter essa disciplina e imaginar que essa filosofia realmente ela é recompensadora. No vídeo de hoje foi isso. Um grande abraço para todos vocês e aproveita para compartilhar com todo mundo que é possível sim, mesmo com pouco dinheiro, você começar a investir. Simbora investir. Valeu, pessoal!